Olá, bem-vindo ao Pode Mais. O nosso convidado de hoje é pra lá de especial, Paulo Henrique Ferreira, diretor da agência Barões e autor do livro Brand Publishing e Transição Midiática. Bem-vindo, Paulo. Obrigado pelo convite. É bom estar aqui para falar um pouquinho de transição midiática, de informação e da importância de estar vivendo a sociedade da informação. Então, obrigado. O podcast já é um produto já dessa nova linguagem. É verdade. E é muito bom aqui. O meio é a mensagem, né? Então, Tocou aqui, desculpa. imagina. Então, eu não sou muito bom de câmera, tá? Então, eu sou melhor Mas de aqui é um bate-papo. Eu gosto bom. do podcast. Ele é uma linguagem informal, não precisa colocar a mão no lugar certo e a gente pode falar o que quiser, do jeito que quiser. Perfeito. Paulo, eu queria que você falasse, gente, vou mostrar o livro dele primeiro. Muito bom, eu indico para você que está empreendendo aí, quer saber como fazer o marketing da sua empresa, leia, é muito importante. Para você que é da área da comunicação também. Paulo Henrique, como você teve a ideia de escrever esse livro? Quais as principais transformações que você viu dentro da área da comunicação, principalmente da linha editorial, que você falou, é preciso ser falado e questionar tudo isso, todas essas mudanças, principalmente na área de publicidade e marketing digital? Esse livro ele é resultado da minha carreira como um todo. Eu fiz jornalismo como um bom garoto que gostava de futebol, né? E aí queria ser repórter esportivo, mas eu cheguei na faculdade, descobri que o mundo era muito mais legal além do esporte. Eu me apaixonei pelo tema mídia. E foi muito legal porque na faculdade de jornalismo eu vi que teoria da comunicação era legal, ética era legal. Eu capturei a parte mais nobre de uma faculdade de jornalismo, que é essa parte conceitual. E eu fiquei bem assim encantado eu entrei num dilema. Eu queria formar em jornalismo, mas eu sabia que eu não queria trabalhar em redação. Porque eu via que professores falavam, vocês têm que se preparar porque na redação o editor grita, não sei qual jornal tem... É uma feira aí, é verdade. Em qual jornal tem o ranking de erros. Aí eu falava, meu Deus, eu não quero trabalhar nisso. Eu sou melhor que isso. Uhum. Eu pensava nisso. E aí eu visitei algumas redações, vi muita gente tosca, redações. E aí eu tive uma sorte, eu estudei na PUC Campinas, em Campinas, um ambiente de inovação. E eu fundei uma empresa júnior. Eu falei, eu não vou... Na época era assessoria de empresa. Eu falei, eu vou trabalhar com informação, com mídia. Uhum. E só que aí o pessoal da Compera, que hoje é a Movile, dona do iFood, eles estavam na incubadora. Eu fiz amizade com o pessoal lá da Unicamp e eu fui trabalhar com eles. Então eu comecei trabalhando com conteúdo para celular. E aí eu entendi, foram os primeiros 5 anos de carreira, eu entendi que eu não era um jornalista de redação, eu era um publisher, que é a função da pessoa que organiza a informação, organiza o conteúdo, organiza a distribuição, organiza a gestão dessa audiência. E ao ser um publisher, isso antes de saber o que significava publisher, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado na ECA, na USP, que foi o primeiro mestrado sobre jornalismo no celular, chama Notícias no Celular, uma introdução ao tema. Que era uma novidade na época 2005, também, né? Eu defendi 2005, pré-iPhone. Falava muito de SMS, mensagem curta, de WhatsApp, mas falava assim, eu entrevistei a Folha, entrevistei o Estadão, entrevistei vários grupos, Terra, Trip, vários grupos de informação, todos falaram, vocês vão ter que dar um jeito de atender a mídia com maior capilaridade na história da humanidade. Não é jornal impresso, não é televisão, não é livro. Isso aqui vai ser, foi o grande conceito teórico nesse mestrado, isso aqui vai ser um comunicador móvel pessoal. Ele é mais que um telefone. Como transmitir tanta informação em tantas poucas palavras? Esse era o desafio. Você acha que é o grande desafio? Você colocar um contexto em 3 linhas. Mas foi aí que veio o livro. Porque quando eu enxerguei isso, aí eu fui pro Lance, fui ser diretor lá no Lance, depois eu fui para a FSB, 1 ano e meio rapidinho, para entender como as agências pensam. Eu falei, não, a gente tem que montar uma empresa que fale de informação e empacote essa informação no meio certo, que é o meio digital.
Por isso que a gente chama de brand publishing dentro do contexto de transição midiática, porque a gente saiu da sociedade do espetáculo para a sociedade da informação. Por isso o livro, e aí já respondendo, a questão é, as pessoas não precisam ser mais convencidas, elas não querem isso. Isso é até perigoso. Elas precisam ser informadas. E para ser informada, você tem que entrar no fluxo da rotina de informação dela. Então você falou, como que informa de uma maneira tão curta e objetiva? Não é só a informação em si, é o contexto onde ela está. Então, se ela está se relacionando com uma fonte de informação legítima, boa, jornalistas responsáveis, marcas responsáveis, porque não precisa ser marca de jornalismo. O livro fala, as marcas de energia, de real estate, de telecomunicações, marcas que são curadoras e informam, ela está consumindo coisas boas. Agora, o que aconteceu na última década, ela consumiu muito lixo. Você tinha... Sabe quantos por cento de pessoas que liam jornais no século XX, no início do século XXI? 6%. Nossa, que pouco. Jornal e revista era coisa de burguês. Não era coisa de grande público. O que foi escalado no Brasil foi TV. Mas jornal e revista, o meio impresso, que foi o primeiro meio a ser praticamente dizimado com essa transição midiática, eles acharam que as pessoas queriam ler no cantinho do abajur dele, receber a Veja. Não, as pessoas queriam um celular. Tem uma informação de uma pesquisa que o Barack Obama... Mas o celular demorou para chegar, né, na mão de toda a população. Quando chegou, viralizou. Botou 200 milhões de pessoas que não tinham o hábito de ler notícia. É verdade. Botou 200... O Barack Obama, naquela época que ele foi eleito pela primeira vez, o celular lá já estava escalando, ele fez uma pesquisa, a equipe dele fez uma pesquisa com jovens perguntando o que é notícia, como você consome notícia, o que é relevante para você? Os jovens falaram, se a notícia é relevante, ela chega em mim. E os editores de jornais e revistas querendo que o cara assinasse, ficasse lá, indo na banca comprar, esquece. Isso aqui, nos anos 90, lá na Europa, quando a Europa saiu daquela crise dos anos 80, o tabloide virou um símbolo de status. No metrô, o Brasil foi em 2010 que aconteceu essa explosão. Já não tinha mais tabloide, tinha celular. Então, 200 milhões é muito porque tem uma população que ainda não entrou. Mas centenas de milhões de pessoas, mais de uma centena de milhão de pessoas entraram sem preparo, sem educação midiática, acreditando em tudo, de fontes apócrifas. Como você construir uma relação de confiabilidade, né? Foi muito legal o que você falou. Hoje a gente vê muito, tá? A gente vê muito, infelizmente, em redações, em jornais, publishers, que não tem muito conteúdo, muita experiência e acabam jogando qualquer coisa sem apuração, sem contextualizar uma notícia, até para deixá-la de forma mais concisa, sem dar valor às diversas linguagens diferenciadas. Como construir isso? Como construir um conteúdo de confiança? Como você vai mostrar para o telespectador isso? Aí que reside a oportunidade dessa nova fase que a gente está vivendo. Porque pensa só, os jornais, as redações, foram, em certa parte, responsáveis por essa quebra de confiança. A Edelman Trust Barometer, que mede o índice de confiabilidade, já há mais de 10 anos, a imprensa está abaixo de ONG, de partidos políticos. As marcas são, vamos dizer assim, marcas de consumo são as entidades mais confiáveis. Então, os jornais, muito pelo sucateamento das redações, pelo despreparo, tem gente que acha ruim a pessoal da academia, mas é verdade, a academia formando profissionais despreparados, ou muito herméticos academicamente, ou pouco preparados para uma indústria complexa, que é a indústria de mídia. A indústria de mídia não é simples. Não é. Ela é uma indústria complexa. Então, ainda mais agora, né? Ainda mais agora. Então, isso grande parte, a mídia tradicional foi perdendo espaço porque não soube fazer essa leitura da nova distribuição,
quis manter o impresso, quis manter as pessoas consumindo papel, quando na verdade tem fotos aqui com muito melhor resolução, texto muito melhor, papel em outro momento, é outra discussão, mas eles quiseram manter o paradigma do século XX. E aí quando isso acontece, não tem jeito. E aí ficou um vácuo. E o que aconteceu? As redes sociais, que antigamente eram redes sociais de relacionamento, de as pessoas, Orkut, comunidade, virou rede de informação. E aí, pessoas e grupos oportunistas dominaram o meio e a mensagem muito mais rápido que os veículos, que ficaram parados no tempo. E aí aconteceu fake news, desinformação. Agora, a gente está nesse momento, respondendo a sua pergunta, de reconstruir essa confiança. Qual que é o ponto? É resgatar o atributo de origem. As pessoas têm que entender o que elas estão consumindo. E aí não importa se é de um jornal, que vai sempre ter players, jornais e emissoras independentes, é muito importante para a democracia, para que tenha, vamos dizer assim, agentes independentes de informação. Quanto mais melhor, né? Quanto mais melhor, mas também as marcas. As marcas são agentes setoriais de informação. Uma Engie, que é cliente da Barões, que tem um portal chamado Além da Energia, que hoje é do nível dos portais das revistas antigas de especializada em energia, do mesmo nível de audiência, é uma fonte de informação de transição energética íntegra, porque a organização ela é íntegra, ela tem todo o propósito dela de transição energética muito claro, tecnicamente. Então ela não vai falar de si mesma, ela fala de transição energética. Lá no Além da Energia, esse portal, a gente teve uma entrevista inédita com o Fernando Henrique Cardoso sobre a visão dele, da contribuição do governo dele para agora, depois de 25 anos desse momento do marco regulatório de energia. Você acha que falta fontes e é muita opinião pessoal dentro dessas mídias, o achismo, e falta um pouco de vou entrevistar aquela fonte, vou entrevistar especialista, autoridade. Autoridade. É igual a Engie, ela não é um influencer. Ela é uma autoridade, é uma marca que, além de trabalhar na área de energia, ela informa o público dela. Então, ela tem autoridade para ter uma entrevista com o Fernando Henrique Cardoso. Porque ela é uma marca confiável. Sim, o Fernando Henrique Cardoso não vai dar entrevista para um TikToker. Não é isso. Já pensou o Fernando Henrique fazendo uma dancinha? Não. E aí a questão de linguagem. A linguagem, não estou falando nem da linguagem formal, estou falando assim, da onde vem a informação. O meio é a mensagem, como diria o McLuhan. Se a Engie domina o meio digital e organiza, estrutura um ambiente de discussão sério não é sisudo não, mas assim, entendi, correto. Ela vai atrair as fontes certas, ela vai pautar, ela vai ser curadora. Tem um livro do Mário Sérgio, do Conte, do Gilberto de Mestai e o Cortella. Desculpa, Cortella. O livro do Cortella e de Mestai que chama Era da Curadoria. As pessoas precisam também de referência de curadores, de tutores, para eles saberem o que está certo, o que consumir. Você acha que faltam tutores hoje em dia? Com as informações? Curadores, são tutores, que podem ser jornalistas, podem ser marcas, mas sempre... Filósofos, mas sempre com a linguagem de jornalismo. Aí é uma grande oportunidade para quem fez jornalismo ou quer fazer. Eu falo que jornalismo é uma profissão do futuro. É uma engenharia, uma arquitetura de informação. Você vê uma reconstrução muito grande dentro do jornalismo? Total. Esse livro fala disso. E doa quem doer. Se a academia não se mexer, ela vai acontecer igual aconteceu com o jornal impresso, com as revistas. A Editora Abril quebrou. É verdade. A Editora Abril, que era o Império Romano literalmente, né? Era, quem não queria ser da Editora Abril, Poxa, né? Era uma referência, eu acho. Os caras mudaram a cultura do século XX. Aquela Editora Abril quebrou. E isso vai acontecer com as grandes escolas de comunicação, se as escolas de comunicação não tiverem humildade de entender o contexto da transição midiática. Porque elas continuam fazendo doutorado, pós-doutorado, hermeticamente, não falam com a sociedade, não falam sequer com os outros cursos. Todo mundo tem que ter dedo de transição midiática, todo empreendedor, todo profissional, médico, administrador, filósofo, engenheiro, todos. Transição midiática, mídia, educação midiática é igual educação nutricional. Se a pessoa não sabe o que ela está consumindo de informação, ela está se envenenando.
Ela tá comendo um McDonald's, hein? Não falando mal do McDonald's, Não do McDonald's, quem não fast gosta. food. Um fast Eu food. adoro McDonald's. Eu adoro, fast food, mas você não pode comer fast food todo dia. E é isso. Eu comparo, eu tenho uma analogia que eu falo que o que aconteceu? Na Segunda Guerra Mundial, a humanidade passava fome. Uhum. Aí terminou a guerra, aí veio a ONU com os direitos humanos, veio todo aquele momento muito especial para a humanidade, e veio a sociedade do espetáculo, do século XX, que nos entregou coisas maravilhosas. Rock and roll, cinema. Mas aí a humanidade sacou que tinha comida, que tinha fast food, aí todo mundo começou a comer cigarro, refrigerante. Aí foi aquela. Opa, desculpa, gente. Foi Imagina. Eu escrevo mais que falo, então. Eu falo com a mão também. Aí o pessoal começou, a humanidade, sobretudo o Ocidente, começou a comer porcaria, fumar, foi divertido. Era até moda fumar, né? Você era cool, Dirigir, né? Aí era até divertido, mas chegou uma hora que precisou introduzir a consciência nutricional nas escolas, nas famílias. Isso aí nos anos 80, 90, mudou. A gente está vivendo uma coisa parecida com a informação. As pessoas não tinham informação, era restrita a um público pequeno, de repente todo mundo começou a ler, a gente agora entrou num trash food de informação. Trash food, exatamente. 5, 10 anos de desinformação. Agora, as pessoas estão com uma infodemia, a gente está vivendo uma infodemia, as pessoas estão com a saúde mental desgastada, igual acontecia com os infartos nos anos 80, 90. Agora é hora da gente introduzir a educação midiática, igual teve a educação nutricional. Falar, galera, não é qualquer coisa que você come, não. Você não pode beber água envenenada. Não é porque tá ali no Instagram que isso é verdade, ou que você pode se basear nisso. Tem uma garrafinha de água que você vai beber. Você tem que ver se é de uma marca confiável e tal. Então, agora, então tem que ter educação midiática para adultos. E isso cabe à academia de comunicação fazer. E se ela não fizer, outra vai fazer. Ela tá muito retrógrada mesmo. Até você ver assim, se você pesquisar em qualquer faculdade, já vou fazer uma pós. Por exemplo, quem é de televisão, você não consegue nem encontrar essa transição midiática da televisão como uma pós de estudo. Esses dias eu vi 2 professores discutindo na rede social sobre pesquisadores. Nem eu, que tenho mestrado pela USP, entendi o que ela está falando. Porque Entre elas, ninguém vai entender. Imagina se um administrador, se um economista vai ter paciência. Não, você tem que falar de McLuhan, tem que falar de Debord, tem que fazer o timeline e tem que mostrar para as pessoas. E aí quem quiser aprofundar, vai aprofundar. Vai continuar tendo essa academia profunda. Você tem que chamar a atenção daquele telespectador. De uma forma, ou ele vai se identificar, ou ele vai se interessar, e a linguagem tem que ser fácil. Tem que ser fácil. Exato. É que nem você fala, quando você faz um jornalismo, se você escrever muito rebuscado, tem que ser tanto para uma pessoa, sei lá, mais, vamos dizer assim, com uma educação mais avançada, mais preparada, como para Dona Mariazinha. A gente sempre dá esse exemplo, né? Lá do sertão mas agora, e a Dona tal. Mariazinha, agora ela tá lendo. Ela tá lendo como ela nunca leu. Só que agora ela precisa se atentar, do mesmo jeito que ela cuida da família dela para dar uma comida boa pro filho não comer só bobagem, ela tem que atentar que o que ela tá lendo coisas que tá envenenando ela. E aí que essa conexão que a gente tem que fazer. E aí a academia, por que eu tô falando muito da academia e a gente já vai pro mercado? Porque a academia, ela tem uma oportunidade de academia de comunicação, tudo bem, a gente sempre vai ter esse centro de excelência de pesquisas profundas, tem que ter. Só que você tem um meio da pirâmide, uma base, que a academia tem que chegar nos outros cursos, tem que informar os outros executivos, informar os outros setores que a comunicação não está restrita, o jornalismo não está restrito aos profissionais de jornal. Mesmo porque difundiu muito, né? Pode chamar de PH? Claro, por favor. A Carla falou PH, eu fiquei com PH na cabeça. Assim, só uma coisa grave acontecendo. Mesmo porque difundiu muito, né, PH? O publicitário hoje faz muita coisa do jornalismo, o jornalista faz coisa do publicitário. A gente tem que atentar que a comunicação como um todo não dá mais para separar as áreas. Um jornalista ele é um comunicador. E eu acho que é mais que o jornalista e o publicitário. Isso já é. Muito mais, eu digo, então a comunicação no geral. O gestor, o empreendedor, o engenheiro, o médico, eles também têm que entender de comunicação, primeiro, para demandar dos comunicadores da maneira correta e ocupar espaço que os oportunistas ocupam.
Eu tenho amigo médico. Porque muitos deles acabam fazendo seu próprio marketing digital, acabam distribuindo o propósito da empresa sem um profissional. Por isso que você fala que todos têm que entender? Todos têm que entender para demandar das agências da maneira correta, dos parceiros, saber contratar. O que acontece? Eu tenho um amigo médico que é um grande cardiologista lá em São José do Rio Preto. Eu falo para ele chama Elzo Matar. Eu falo para ele, Elzo, ele é um dos melhores cardiologistas do Brasil. Eu falo, Elzo, você tem que se preparar de extensão midiática, você tem que ocupar os espaços, porque o que mais tem na área de saúde é charlatão ocupando espaço. O Elzo estudou na Unesp, fez mestrado, fez tudo. Super, né? E aí não tem tempo de pensar em comunicação. Eu tô falando muito com ele, ele tá se expondo mais. Mas é você que tem que se preparar como um profissional de saúde para acionar a comunicação da maneira correta para você, para o Elzo ocupar o espaço. Porque o que acontece? O charlatão, ele não tem um preparo de um médico de verdade. Então, ele investe todo o tempo dele na comunicação, só que ele consegue milhares de seguidores e leva as pessoas para o caminho errado. O esforço desse livro é falar para profissionais, não só de comunicação e outros, falar assim, façam um esforço de ocupar os espaços de comunicação, porque o pacto de confiança tem que ser reconstruído. E tem que ser reconstruído com origem de conteúdo clara. Seja um médico profissionais de qualidade. De qualidade. Aí, por exemplo, no caso de um médico, ou então, aqui tem vários cases de empresas que fazem portais de conteúdo, que é o brand publishing. Mas não é conteúdo content marketing, é conteúdo setorial. A empresa não faz, ela contrata barões ou outras mediatecs para fazer. Só que ela tomou essa decisão de fazer isso. Porque ela sabe que ela tem que ocupar esse espaço, porque senão vai vir outro desqualificado e ocupa. Então, ela desintermedia parte da comunicação dela e ela tem autonomia. E aí que começa a ter uma nova galáxia de publishers. Você falou, você acha que as empresas elas acabaram sacando isso antes, com o fim daquelas grandes publicidades em televisão e com a entrada do marketing digital, que é uma coisa irreversível, e elas se preocuparam mais com a marca delas, como elas são vistas no mercado, com o propósito, porque eu vejo muitas empresas hoje em dia muito preocupadas. A gestão humanizada, tem se falado muito, a forma que você chega no consumidor, A pauta ESG, que é importante. A pauta ESG, todas com muito propósito, e por isso que elas têm, vamos dizer assim, uma confiabilidade melhor entre as pessoas, que talvez as mídias, até o próprio mercado midiático, pela confusão que ele vem e por essa junção, e as pessoas estão um pouco perdidas profissionalmente, não tem tanta qualidade, as empresas souberam trabalhar isso, e por isso que você lê um conteúdo de energia de uma empresa de energia ao invés de um jornal. Porque você sabe que aquela empresa tem um propósito, é de confiança, trabalha com seus colaboradores, com a sustentabilidade. O jornal fica navegando em vários temas e não aprofunda em nada. Com erros conceituais, com erros técnicos. Então, sim, as marcas viram que a comunicação através de publicidade já não era mais suficiente, as pessoas não querem ser convencidas. Pô, quem gosta de ser interrompido por um anúncio? Ninguém mais, nossa. Mas, e aí, inclusive, vem uma geração que não tem nem paciência de ver um conteúdo muito grande. Meu filho, uma vez, a gente não tem nem TV a cabo, uma vez ele estava assistindo na casa da amiguinha, ele olhou pra mim, entre um desenho e outro, hoje ele tem 7 anos, ele tinha 3 anos, ele ficou desesperado, o que está acontecendo? Essa coisa antiga, tecnologia antiga. Então, a mídia paga, aquela mídia de reclames, não era suficiente. A assessoria de imprensa, que teve que se reposicionar com o relacionamento, é muito importante, mas não dava mais para ter pauta proativa, nem porque as redações nem conseguem absorver. É mais gestão de crise. Então, a mídia proprietária, a plataforma e o seu próprio conteúdo, a marca consegue desenvolver sua audiência, só que com a linguagem de jornalismo, não de content marketing. Tentaram de content marketing. Exato, com a linguagem de jornalismo. Disfarçada, não. Estamos falando de jornalismo. E aí ele vai atrair as pessoas que estão realmente interessadas. Aí ele atrai todo mundo, seja B2B ou seja B2C. Aí é importante ter posicionamento editorial, ocupar um espaço correto, sem querer uma grande eloquência, ser uma coisa justa e correta, mas vira protagonista na comunicação das marcas. E ele descobriu o público dele, aquilo que você falou, ele identificou aonde ele quer chegar, quem que ele quer atingir
e gerou a identificação dessas pessoas que estão buscando uma notícia de qualidade naquele setor. E são marcas que têm que ter credibilidade, são marcas com autoridade. Não dá. Eu brinco que é muito bom fazer brand publishing porque a gente não atende marca que não tem propósito sério. Que aqui, ó, que só bom, que tem, legal. Ó, Engie, Embratel, MRV, Quinto Andar, Marfrig, Safra, Cochupé, Fundação Dom Cabral. São só marcas, entre outras, mas são marcas que elas são líderes em informação já na construção do mercado dela. Então, quando ela presta esse serviço para o público de virar um publisher, ela está não só ocupando o território dela, mas ela está também expondo a integridade dela. Nesse papel de informar e não de convencer. E aí depois o negócio... A palavra convencer eu já também não gosto. É muito forte. Vou convencer a pessoa. Não. Mas a comunicação eu vou informar. A comunicação de marca do século XX, ela era essencialmente persuasiva. Ela era propaganda. Hoje, na sociedade da informação, que tem que ser informativa. Mas isso teve que ainda passar por um período de aprendizado, que foi aquele content marketing, que as marcas mandavam e-mail, fazia blogs. Aí eles viram essas marcas que eu citei e outras, o Itaú também está fazendo um movimento importante disso, eles viram que não vamos fazer content marketing, vamos informar, vamos ser publishers. Muitas empresas estão mudando, muitas estão fazendo uma reforma muito grande. Você acha que talvez, já que nós somos comunicadores, vou puxar só um pouquinho para esse lado. Você acha que, apesar de nós sermos muitos, vamos supor, generalistas, trabalharmos direto com a notícia, está faltando essa reforma dentro das empresas de comunicação, seja ela de publicidade, seja ela de jornalismo, seja ela de marketing, qualquer setor que seja. Eu acho que está vindo isso, porque assim, a Barões é fruto disso. Eu passei pelo Lance, fui diretor 7 anos do Lance, muito feliz, uma fase muito feliz. Mas eu cheguei lá e eu vi que chegou uma hora, depois da Copa de 2014, que estava na hora de eu fazer um outro movimento, porque não dava para ser um intermediário de só receber publicidade, botar a redação para trabalhar. Não tinha sentido. O Lance tinha que virar outra coisa. E eu resolvi sair porque eu quis montar a Barões. Tanto é que depois o Lance teve recuperação judicial, foi vendido. Meu irmão lia Lance sempre. Meu irmão sempre lia o Lance, é uma coisa que marcou para mim. Maravilhoso. Fez história. Só que, como todo organismo de mídia, chegou um momento que a próprio estilo de governança de mídia, de agência, não cabe mais no mundo de hoje. Como uma empresa de comunicação consegue trazer de volta a área comercial? Já que a área comercial que está ditando um pouco e levando notícia. Existe um retorno, PH? Eu acho que vai ter uma transformação em definitivo. Eu acho que assim, tem um capítulo que eu comparo o jornalismo especializado, no qual as marcas vão atuar e vão ser grandes ícones de informação, mas tem que ter players independentes também. Players independentes que sempre serão necessários. Esses players independentes, eles vão ter que se provar no mercado. O que seriam esses players independentes? Eu vou dar um exemplo na área de comunicação. Que a gente tá falando. O Meio Mensagem. Eu acho que é um exemplo de player independente que consegue se provar. Ele faz evento, ele reúne fóruns, ele é um player independente, precisa do player independente. Ele reúne vozes diferentes. Porque você pode ter a Barões fazendo Brand Publishing Brasil, nosso portal, declarado que é Barões, mas a gente tem um tema e a gente tem uma origem, a gente chama marca publisher. É diferente do publisher independente. Esse precisa ainda. O Meio Mensagem é necessário. Só que ele se prova. Então ele cria projetos para o mercado dele, que são projetos que dão visibilidade, dão retorno. O que acabou era aquela revista, você lembra? Ou aquele portal que vivia de jabá, de propaganda, porque assessoria de empresa e propaganda tinha muito. Eu lembro... O que oferecer para uma empresa para ela voltar a patrocinar o seu jornal? A sua mídia de comunicação, principalmente na televisão. Projetos com propósito. Propósito claro, conectados a não só ao... Aqueles só comerciais no meio do intervalo já não tem mais valor. Eu acho que já não tem. E aí eu acho que tem um pouco de também achar as empresas corretas para serem parceiros também. Que encampem esse tipo de projeto
que não queiram ficar dando pitaco na direção do jornalismo, porque confiam que sabe que tem gente capaz ali. Que tem gente capaz fazendo aquele programa. Então, tem um... o patrocínio, mas eu vou... não gostei daquilo e tal. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. É por isso que o comunicador, eu falo isso também, ele tem que se elevar em termos de formação e conversar de igual para igual com um C-level. Tanto dentro das empresas, pessoal dos departamentos de comunicação, quanto pessoal de agência. Acabou aquela coisa do cara de comunicação ficar correndo atrás de executivo, pedindo por favor, investe aqui. Não. Faça uma coisa de relevância e converse com os agentes certos. Você vai conseguir reconstruir esse caminho. Agora, você achar que eu já vi assim, vou lançar um site, vou botar banner aqui. Não, isso não existe. Não existe, mas a nossa banner é antiga, né? Mas ainda tem isso. Ainda tem gente que ainda tem esse sonho. Não, você vai ter que... O mundo do intermediário está acabando. Só o cara que era só intermediário, ele vai acabar. Ele tem que ser um agente importante no seu meio. Mesmo se ele for um player independente. Igual os grandes players aí. Folha, Estadão, o Globo, eles têm que provar para a sociedade que a visão deles é relevante. Senão não vai ter espaço para todo mundo. Você acha que eles vão caindo ao longo do tempo? As mídias que são... Alguns não. Alguns não. Alguns vão, por exemplo... Mesmo eles fazem coisa relevante, como você falou. Esses players, eles sempre promovem palestras, discussões. Isso é uma forma... O jornalismo cidadão também. Por exemplo, eu não sou carioca, eu moro no Rio há 15 anos. Eu sou um fã do Globo, o jornal. Eu acho que o reposicionamento que o Globo fez, o Globo, ele é necessário no Rio de Janeiro. Ele chega onde ninguém chega. Então, mas tinha vários jornais no Rio. O Globo foi o que se fortaleceu. Então, assim, tem um dia que ainda tenta, mas perdeu muito do que daquela época dos anos 80, que era o Ari Carvalho rivalizava com o Roberto Marinho. Se perdeu muito. O dia continua, tal. O JB praticamente não existe, ou acho que nem existe mais. Então, você vê, tinha 3 jornais, um deixou de existir praticamente, um tá ali, e o Globo se estruturou como um serviço de informação muito relevante. Então, o jornalismo regional, o jornalismo setorial, pode ser feito por marcas, pode ser feito por players independentes, mas no fundo é informação. Informação é igual água. Você precisa para viver, e se você tomar errado, você morre. Vamos relembrar que é importante o contexto, o conteúdo de qualidade, o conteúdo que você falou, que vem de fontes, que vem de especialistas. E que vem de atributo de... A gente vai resgatar a origem da informação. Pode ser uma marca, pode ser... E as marcas de mídia cuidem disso. Cuidem dos seus profissionais, cuidem da sua credibilidade, da sua imagem. Assuma posições. Você deixou passar uma notícia sem credibilidade, que aquele dia você estava corrido, você deixou copiar e colar, aquilo você já perde a sua credibilidade, com certeza. Né? Respeite as normas ortográficas, seja elegante, pode ser popular, pode ser cool, pode ser jovem, mas a elegância, ela encontra em todas as linguagens. A elegância é manter a forma ortográfica, o ser cool não tem nada a ver com se perder e escrever em gírias ou perder padrões. E pessoas, a inteligência, não estou falando que as pessoas são educadas, mas são inteligentes. Se você educar, a maioria das pessoas vão se educar também. Vão querer. As pessoas querem ser São gestões, né, que precisam ser mudadas. A empresa de jornalismo tem que educar, fazer uma educação midiática. Isso podia ser uma causa maravilhosa para as empresas de jornalismo. Educação midiática. E aí, junto com a academia, tem muita oportunidade. A gente só está vivendo o início dos tempos da sociedade da informação. Assim como a sociedade do espetáculo veio depois do Telex, foi uma espécie de internet, veio TV, jornal, rádio, foi maravilhoso. Se a gente olhar para trás, foi tudo muito rápido, né? Foi 50, 60 anos. Aí veio a internet e já está criando outra sociedade que vai ser ainda mais legal. Porque aí já vem a Web3, já vem outras coisas que não tem jeito. Mas as bases estão bem claras. Tá tudo bem claro, só que assim... E vai ser muito legal. Só que a gente tem que entender o passado, respeitar o passado, que foi legal, mas saber que o futuro já não é mais como era antigamente, como diz Renato Russo. Né? Então, entender a transição midiática e operar nessa nova sociedade da informação, que, para quem faz comunicação e entende, é maravilhoso. E a gente tem que falar para todo mundo, os outros profissionais, empreendedores, os jovens que estão... Olha,
A mídia é central na sua vida. Cuide disso, porque isso vai determinar a sua cidadania, a sua saúde mental, a sua felicidade no final do dia. PH, vamos falar agora da distribuição. Como vai ser essa distribuição? O comunicador tem que entender de matemática, não tem jeito? Tem. Vamos falar de dados. Um erro dos comunicadores é achar que ele vai trabalhar só conteúdo. Conteúdo é o rei, mas isso é a rainha. Ela que manda. Então ele tem que entender os mecanismos, a plataforma. Por isso que não é só distribuir em rede social, a plataforma não é... A rede social é do Zuckerberg, é do Elon Musk, não é... Vamos entender quais são as plataformas que a gente tem, que já é uma realidade, que vão ser um futuro próximo aí, e quais os tipos de dados e distribuição que a gente tem que fazer para o seu conteúdo render. Você tem as redes sociais, que não pertencem às marcas, nem a ninguém. Pertencem a Zuckerberg, são plataformas de terceiros. Elas são outlet de informação. Elas têm muita audiência, mas você tem que puxar a gente para a sua plataforma, para o seu portal. A marca, para a sua própria plataforma proprietária. E ali você vai ter todos os dados para analisar. E aí, dados que são seus, porque tem uma lei, chama Lei Geral de Proteção de Dados, que mudou tudo. Você não pode pegar um dado que não é seu e usar a seu favor. Mas quando você tem um conteúdo bom e você tem uma audiência que legitimamente frequenta, vai e volta, você começa a entender que aqueles dados são consistentes e você usa a favor do seu negócio. Isso tanto para as marcas, brand publishing, quanto para o jornalismo. Que sim, a cabeça do comunicador vai ter que ser muito mais analítica. O comunicador vai ter que ser um arquiteto da informação, inclusive nessa parte que ninguém vê, que é valiosíssima dos dados. Então não adianta nada o cara só pensar em conteúdo se ele não pensa na distribuição. E a distribuição que gera audiência, a audiência que gera dados e dados que retroalimentam a distribuição nos portais, vamos falar nomes, YouTube, as redes sociais, e as redes sociais você faz aquela... Quando você patrocina, né, um negócio para cair no seu portal. Cair no seu portal, esse a sua tipo disso, você tem que ter essa dinâmica. Por exemplo, o YouTube é maravilhoso, adoro o YouTube, mas essa plataforma é do Google. Aqueles dados vão ser cada vez mais restritos. Você conseguir construir audiência lá. Então você vai ter que ter... Você colocar o seu canal em plataformas como, por exemplo, Soul TV. Aí você tem a sua televisão ali dentro. Mas aí você usa o YouTube para embedar. Você começa a casar as coisas, só que na sua plataforma você tem os dados que você pode usar. E isso tem que ser muito bem usado. Tem que ser muito bem trabalhado e é um campo totalmente... inexplorado, até porque o momento, a LGPD é nova, esse mundo cookies, os cookies, algumas big techs já não deixam uma marca pegar. Lembra que você procurava uma viagem e ficava te perseguindo? Isso vai acabar. Isso ainda tem. Mas a tendência é que tudo é uma questão de privacidade, então você tem que ter um pacto com a sua audiência. Hoje em dia as pessoas já se ligaram no cookies, né? Já rejeita, antigamente você fala, nossa, aceite, e você não tinha noção. E aí quanto mais você é presente, sua plataforma mais relevante no seu segmento, mais dados você vai conseguir ter e melhor você vai trabalhar seu marketing digital de maneira mais justa com as pessoas que realmente estão interessadas e não com todo mundo, não é tiro de canhão. E essa generalizar é tiro de canhão? Generalizar que eu digo, lembra que antigamente uma marca botava um anúncio num jornal ou numa novela e é tiro de canhão. Hoje não, o marketing digital é muito mais preciso. E não dá para ficar fazendo aquele marketing digital também com essa cabeça de tiro de canhão. Não adianta você botar para a internet toda vez. Se chega nas pessoas que estão interessadas no seu conteúdo, já vai ser o suficiente. E vai ser respeitoso. E vai ser correto. E como você chega? Pegando dados dessas pessoas com o seu serviço de informação. E trabalhando esses dados com maneiras avançadas de remarketing, mas chegando nas pessoas distribuindo essas notícias para ela. Você vê o quanto usando os algoritmos ao seu favor. Usando os algoritmos a seu favor. Vamos ver se eu entendi, porque eu sou aquela jornalista do conteúdo, gente. Matemática é difícil para mim. Então eu pego, vejo, eu fiz uma matéria lá, direcionada para o meu público tal. Então eu vou ver quanto que rendeu essa matéria e vou direcionar conteúdos desse tipo para essas pessoas. Ou pessoas parecidas com essa, mas a partir dos dados, falou, vamos supor, 100 pessoas gostaram desse conteúdo. Olha só, Google, eu quero mais 1000 pessoas igual a essa, você acha? Mas esses dados são meu, Google, olha que legal. O algoritmo do Google fala, legal, você está investindo em mim, eu vou trazer essas pessoas parecidas, vamos trabalhar junto.
Aí você vai começando. Tá muito mais sofisticado, tá muito mais... Até isso respeita também as pessoas. Eu gosto quando tô no Instagram, chega uma coisa de astronomia pra mim. Chegou um curso lá, maravilhoso, da Sociedade Astronômica de Recife. Nunca conheci. Chegou, eu fiz o curso, porque chegou em mim. É aquilo que o pessoal dos jovens do Barack Obama, a coisa chega. Chegou em você. Chega. O que não pode é ficar enfiando coisa que seja interruptiva, persuasiva e o pior dos piores, que não tenha nada a ver com o seu perfil. Esse mundo está acabando por causa dos dados. E parte dos dados, quem vai cuidar é a própria comunicação das marcas, nas suas próprias plataformas. E o jornalismo também vai ter que fazer isso. Não dá para ficar num público tão amplo mais. Ele vai ter que esculpir as audiências, os clusters. Você tem... O que é cluster? Clusters são grupos de audiência, perfis. Porque não tem a questão... Não quero aprofundar, ser muito técnico, até por causa do tempo. Mas assim, não tem essa questão de persona. Você é uma mulher paulistana, idade X, com interesse X, é um tipo. Mas pode ter uma pessoa lá em Guaxupé, no sul de Minas, da minha região, que é um senhor de 60 anos, que não tem nada a ver com o seu perfil, mas tem o mesmo interesse. Vocês dois fazem parte do mesmo cluster. Agora, se você for pensar como persona, você limita a sua comunicação. Às vezes, duas pessoas totalmente diferentes têm o mesmo interesse no mesmo momento. Aquilo é um cluster, e aí você vai ser entendendo pelo contexto do que as pessoas gostam, e não pela caricatura que as pessoas isso é sempre são. Pelos dados. Pelos dados. Os dados são riquíssimos para você construir esse contexto de como você vai distribuir sua informação. Ai, gente, que entrevista maravilhosa. Eu não quero que acabe nunca. PH, a gente precisa fazer 2 podcasts com você. Vamos marcar um prazer, próximo. Prazer foi todo meu. Acho obrigado aí Foi o primeiro podcast que eu gravo. Ai, vida, que honra, gente! Obrigado pela oportunidade, pelo aprendizado também. Que bom que você gostou do livro. Nossa, eu adorei o livro. E ainda fiquei com muitas dúvidas. Eu falei, não, vou perguntar isso aqui pro PH. Porque nós, comunicadores, temos muitas dúvidas latentes hoje em dia também, né? Tá mudando muito o mercado. E quem percebe isso, você conversa com muitos outros, jornalistas principalmente, quem tá entendendo que o mercado tá mudando, tá sentindo a dificuldade de se adequar em velhos lugares. Não tem como. É o vinho novo no odre velho. O odre vai rompeu. Mas assim, você com o Pode Mais e com seu posicionamento editorial também pode ensinar os empreendedores a darem mais valor na comunicação de maneira mais madura. Não ficar pensando na comunicação como eles aprenderam nos anos 90, 2000, nas escolas do século XX. Lembra aqueles cases da GM? Não, que a Coca-Cola, aquilo foi legal nos anos 80. Agora é outro. Então, ajudar os empreendedores a entenderem que não adianta você ter o melhor produto se você não tem a comunicação. O meio é a mensagem. Então, também isso é uma missão legal também que você está fazendo. E eu estou muito feliz de estar aqui, porque esse livro também não é só para comunicador, é para empreendedor. Sim, é para empreendedor. O podcast é para empreendedor. Isso. Aproveitei e tirei dúvidas pessoais aqui. Mas isso é muito bom, porque todo mundo vai ser Porque de uma certa forma eu estou empreendendo com esse produto e eu tenho muitas dúvidas. Né? E a gente pode falar de uma forma mais aberta, porque às vezes em um meio de comunicação você tem restrições, né, por conta de patrocinadores, então você não pode levar um conteúdo tão adiante e tirar todas as dúvidas por conta disso. Não, muito bom. Estou à disposição para a gente conversar muito mais. E obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço, PH. Eu adorei te conhecer. Ser empreendedor é? Ser um rearranjador. Muito bom. O futuro da mídia é? Origem de conteúdo. Empresa, fique atento a? Comunicação editorial. Muito bom, PH. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. Até o próximo. Tchau, tchau.